Bom dia, hoje é dia 23 de julho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Obadias, capítulo 1, versículo 11 e 1 João, capítulo 1, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, eu agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Obadias, autor e época dos escritos. O livro do profeta Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. Não sabemos nada sobre o autor do livro, exceto seu nome. Mais de 10 pessoas do Antigo Testamento levam o mesmo nome, mas nenhuma delas é idêntica ao profeta. Esse fato torna difícil datar a hora da escrita. É por isso que as opiniões dos cientistas a respeito da época que escrevem variam muito. Muitos colocam Obadias no tempo do rei Jeorão de Judá, sobre cujo reinado os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá. Nesse caso, Obadias teria sido o primeiro profeta e escritor na história de Israel. Outros cientistas, no entanto, pensam que Obadias viveu e ministrou na época da destruição de Jerusalém em 586 a.C., ou mesmo mais tarde, pois ele obviamente deve ter conhecido este evento. Seja como for, o lugar do livro de Obadias no cânon do Antigo Testamento hebraico e das Escrituras foi garantido e indiscutível por séculos. Propósito da escrita: o único assunto deste curto livro profético é a nação de Edom, cujo ódio por Israel acabará por levar à sua destruição total. Edom é o nome dos descendentes de Esaú. A nação de Edom vivia nos montes de Seir, ao sul do Mar Morto até o Golfo de Acabá. Esaú era o irmão gêmeo de Jacó. Já antes de seu nascimento real, Deus anunciou que o filho mais velho, Esaú, serviria o filho mais novo, Jacó. Por desprezar seu direito de primogenitura, aumentou o ódio de Esaú contra Jacó. Cerca de 300 anos depois, quando os israelitas estavam em sua jornada do Egito para Canaã, os edomitas não os deixaram passar por seu território. Então, 400 anos depois, os edomitas se tornaram servos de Davi. Durante o reinado de Jeorão, no entanto, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá. Houve outras lutas entre Edom e Judá sobre o reinado de Jofá, Amazias e Acás. Edom se alegrou com a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Apenas os babilônicos devastaram alguns anos depois a própria Edom. Foi quando o imperador Nabatê surgiu em Edom durante o tempo dos Macabeus. Edom foi anexada ao Estado judeu por John Hyrcanus. Quando os romanos conquistaram a Judéia, a família idumeus edomitas de Herodes alcançou a dignidade real. Desde a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, os edomitas desapareceram da história. Em um dia futuro, entretanto, Edom aparecerá novamente, a nação caracterizada pelo ódio fraternal, não julgado pelas nações dadas por Deus, fugirá do vindouro rei do norte, mas o próprio Deus os punirá depois. O meio de punição de Deus será seu povo Israel. E isso no início do milênio, quando o Senhor Jesus já apareceu como Messias. Obadias, em sua curta profecia sobre Edom, descreve a ameaça desse julgamento final e as razões para isso. Mas, ao mesmo tempo, ele informa que o dia de Jeová será um dia de julgamento geral sobre as nações e um tempo de restauração para o povo de Israel. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo. Capítulo não, só tem um versículo 11, a gente vai ler. Obadias 1, do versículo 10 ao 14, as razões para o julgamento. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Obadias. Agora vamos ler o devocional da manhã.
Tu mesmo era um deles. Obadias, capítulo 1, versículo 11. As benevolências fraternais era algo que Edom devia a Israel em tempos de necessidade. Mas em vez de benevolência, os homens de Esaú aliaram-se aos inimigos de Israel. Uma ênfase especial deve ser colocada a palavra tu nessa sentença acima, quando César chamou a Brutus. Até tu, Brutus. Uma má ação pode se tornar ainda pior, dependendo das pessoas que executam. Quando pecamos, nós que somos os favorecidos, escolhidos do céu, pecamos com uma ênfase. Nosso pranto é de ofensa, porque somos tão particularmente favorecidos. Se um anjo deitar sua mão sobre nós quando estamos praticando mal, não precisará de nenhuma outra repreensão além da pergunta: o que você está fazendo aqui? Muito perdoado, muito liberto, muito instruído, muito enriquecido, muito abençoado, ousaram então usar nossas mãos para o mal? Deus nos livre. Alguns minutos de confissão podem ser benéficos para você, caro leitor, nessa manhã. Você nunca foi como o perverso em uma festa? Certos homens riram da impureza e aquela piada não foi totalmente ofensiva para seus ouvidos. Você se igualou a eles. Quando coisas desagradáveis foram ditas sobre os caminhos de Deus, você ficou timidamente calado. Assim, para os espectadores, você era um deles. Quando mundanos negociam no mercado, tirando vantagem, você não estava entre eles. Quando buscava vaidade com passos rápidos de caçador, você não foi ganancioso quanto eles. Seria possível discernir alguma diferença entre você e eles? Há alguma diferença? Aqui chegamos a um ponto crítico. Seja honesto com sua alma e certifique de que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas quando estiver certo disso, caminhe com zelo, de modo que ninguém possa novamente dizer: tu mesmo eras um deles. Você não desejaria compartilhar a mesma condenação eterna desses homens, porque então ser como eles aqui no mundo. Não participe do seu recondito e menos ainda de sua ruína. Coloque-se junto ao aflito povo de Deus e não ao lado do mundo. E essa é o devocional também. Agora vamos ver a introdução da primeira carta de João, para nós lermos o devocional da noite. Destinatários, autor e período da escrita. Embora a primeira epístola de João não ostente o nome de nenhum autor, nunca se deu seriamente que o apóstolo João fosse o autor dessa epístola, também do quarto evangelho. O conteúdo, o estilo e a linguagem desses dois livros são muito semelhantes. Os primeiros versículos da epístola mostram um certo paralelismo com as afirmações iniciais do evangelho de João. Temos como luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, bem como o Filho único, são típicos para ambos os livros. O autor se denomina testemunho ocular da vida de Jesus e se expressa com a autoridade e de um respeitado líder espiritual mais velho. Em conexão com o Evangelho de João, tudo isso aponta para o apóstolo como autor dessa epístola. O amplo reconhecimento da igreja primitiva também confirma o que foi posto. O primeiro a citar a primeira epístola de João é Policarpo de Esmirna, que conhecia João pessoalmente. Outras referências são feitas por Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Papias e o cânon de Muratori. A crítica moderna tende a sugerir que a epístola foi escrita por um presbítero chamado João ou por um estudante do apóstolo João. A maioria dos pesquisadores datam a epístola ao final do primeiro século, que fica entre 90 e 100 depois de Cristo. O Evangelho de João é datado na mesma época. Provavelmente não é possível afirmar se a carta ou o Evangelho de João foi escrito primeiro. A primeira epístola não menciona nenhum destinatário. No entanto, muitos pesquisadores consideram os destinatários um dos cristãos da Ásia Menor, mas a epístola tem um caráter universal. Assim como a epístola de Judas, a primeira epístola de João se dirige a todos os crentes. As frequentes expressões filhos e filhinhos são impressionantes. Além disso, a epístola contém uma terceira expressão indicando a relação entre Deus e seus filhos. Filhos de Deus. A expressão irmãos e amado testemunham a afeição que liga o autor ao destinatário da epístola. Assunto e finalidade da escrita. A primeira epístola não apresenta nenhuma indicação de um autor nem de um destinatário. Também está faltando saudações e até outras mensagens pessoais. É por isso que alguns sugerem que
não se trata de uma epístola, mas de um sermão, homilia ou tratado. Expressão repetida, eu vos escrevo, indica que o livro é uma epístola ou carta, por mais que seja singular e especial. Assim como a de Tiago, essa epístola não contém estrutura de pensamento lógico perceptivo. O apóstolo João lida com seus vários assuntos principais: vida eterna, amor fraterno, justiça prática, às vezes mais de uma vez, de maneira extremamente simples, mas com uma grande solenidade. O apóstolo enfatiza a invariabilidade e a certeza da mensagem cristã pela expressão repetida desde o início. Ele expressa a segurança pessoal da fé, repetindo frequentemente as palavras nós sabemos. Pela epístola, aprendemos que no final do primeiro século surgiram heréticos entre os cristãos que negavam a filiação divina de Cristo e a encarnação do Filho Eterno e a necessidade de uma vida de fé na justiça prática e no amor fraterno. Esses ataques à cristologia e à ética cristã foram estágios do gnosticismo, em suas várias tonalidades que espalharam cada vez mais durante o século II. João chama esses expoentes da fé cristã de anticristos, ou seja, precursores do grande oponente de Cristo nos últimos dias. João contesta esse ataque da fé cristã com os fatos da salvação. Ele diz que Cristo, Filho eterno de Deus, a própria vida eterna, havia chegado e que aqueles que não creram receberam a vida eterna e a filiação de Deus. Ao mesmo tempo, ele se refere aos testes pelas quais se pode reconhecer se alguém tem a vida eterna de Deus. O objetivo da epístola é expresso no capítulo 5, versículo 13. Essas são as coisas que escrevi, a vós que credes no nome Filho de Deus, a fim que saibeis que tem a vida eterna, e para creis no nome do Filho de Deus. O Evangelho de João descreve a revelação da vida eterna em Cristo, a palavra encarnada. A primeira epístola de João mostra a revelação dessa vida naqueles que creem no Filho de Deus. Também mostra a característica dessa vida em sua realização prática nos crentes, justiça e amor fraterno. Assim, ela foi corretamente chamada de continuação do Evangelho de João. Em contraste com o apóstolo Paulo, João não descreve a posição do crente em Cristo e os privilégios da Igreja de Deus, mas a vida eterna nos filhos e as relações entre a família de Deus. Para João, não há caminho intermediário entre luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte. Muitos leitores têm dificuldades com a maneira abstrata de apresentar e considerar, não podendo alinhar essas afirmações abstratas com suas experiências práticas. Por exemplo, João escreve: qualquer um que permanece nele não peca, qualquer um que peca não o viu nem o conheceu. João não descreve a vida prática de todo cristão individual, a qual é dizer com frequência difere disso, mas estabelece princípios divinos. João também mostra a teses para a vida prática para os cristãos angustiados por falsos mestres. Ele frequentemente se refere a palavras introdutórias, se dissermos, pois não é suficiente dar apenas um sermão. A prática da nossa vida de fé tem que concordar com a nossa confissão. Assim, somente a genuinidade da nossa confissão será vista. Como sua epístola, João quer fortalecer o crente mais simples de sua fé e dar-lhes um fundamento divino seguro e uma arma eficaz para a batalha contra a falsa doutrina. O assunto e o conteúdo da epístola estão resumidos nas seguintes palavras: e este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Características da verdadeira comunhão com Deus. E essa é a introdução da primeira epístola de João, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Purifica, diz o texto, não purificará. Há multidões que pensam nisso como uma esperança moribunda quando finalmente poderão esperar obter perdão. Oh, quão infinitamente melhor ter purificação agora do que depender da pequena possibilidade de perdão quando chegar a minha hora da morte. Alguns imaginam que um senso de perdão é um feito obtido apenas após muitos anos de experiência cristã, mas o perdão dos pecados é algo presente, um privilégio para o dia de hoje, uma alegria para este exato momento. No momento em que um pecador passa a confiar em Jesus, é completamente perdoado. O texto escrito no tempo verbal do presente também é indicado continuamente. Foi purificado ontem, é purificado hoje e será purificado amanhã. Será sempre assim como cristão, sempre será assim como você, cristão, até que você cruze o rio.
qualquer hora que vier da fonte, pois ele ainda purifica. Note também a completude da purificação. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não apenas do pecado, mas de todo pecado. Leitor, não tem como dizer a você o quão doce é essa palavra, mas ora Deus, Espírito Santo, que dê a você uma amostra disso. Muitos são os nossos pecados contra Deus, seja contra grande ou pequena. O mesmo recibo pode pagar ambas as dívidas. O sangue de Jesus é um pagamento abençoado e divino para as transgressões da blasfêmia de Pedro, assim como as falhas do amado João. Nossa iniquidade se foi de uma vez por todas e para sempre. Bendita a completude, que doce assunto no qual meditar enquanto nos entregamos ao sono. Pecados contra um Deus santo, pecados contra suas justas leis, pecados contra seu amor, seu sangue, pecados contra seu amor e sua causa, pecados imensos como o mar, de todos ele vai me lavar. E esse é o devocional do dia 23 de julho. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia, nesse mesmo horário, entre 9 e 10 horas. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira, que Ele te proteja. Amém, amém, amém.